Bom dia. Obrigado a todos por vir participar desse evento. Para nós, mais importante do que expor, certamente, é trocar uma ideia. Temos aqui nesse grupo muito conhecimento acumulado, pessoas dos mais diversos setores da área de saúde. E o nosso propósito é colocar algumas questões em discussão e, portanto, contar com esse público é um privilégio, né? Então, agradeço em particular, Vinícius Carvalho, presidente do CAD, a Lenise, que vem aqui representando a ANS, o doutor Abraão teve um imprevisto, não pôde vir, mas estamos muito bem representados aqui pela Lenise, a Camila Sardenberg, representando o Hospital Santa Catarina, e o Cláudio Lutemberg, também representando o Einstein e a Coalizão Saúde, né? Então, temos um grupo aqui bastante interessante. Agradeço também ao IES, na pessoa do Luiz Carneiro, pela parceria na realização desse evento, né? Muito bem, vamos começar aqui com essa primeira apresentação. Nós trazemos hoje aqui uma pesquisa. Uma pesquisa foi conduzida nos últimos 8 meses, aqui por uma equipe do INSPER. É claro que ela traz uma análise desse setor, mas com o que nós podemos contribuir, que é uma análise mais de cunho econômico desse setor de saúde suplementar. Em síntese, o que nós procuramos entender nessa pesquisa foi, enfim, quais são as principais falhas de mercado que podem ser notadas, quais são as fontes de desperdício na organização dessa cadeia, né? Sabendo quais são as fontes, a gente tem fundamento para propor alguma coisa no lugar, né, para alguma proposta de política. Tem uma mensagem principal. Esse sistema é um sistema que ele é regido por uma rede contratual muito complexa e que dessa rede contratual emergem uma série de incentivos que induzem a decisões, né, que acabam sendo distorcidas. E isso gera alguns problemas, principalmente de elevação de custos, mas também em algumas situações até de deterioração da qualidade de assistência da saúde, né? Então, esse é o foco principal, é a análise dessa rede intrincada de contratação, né? Hoje, nós vamos falar principalmente de políticas. Eu vou me policiar aqui para que pelo menos metade da minha apresentação seja só sobre propostas de política. Isso significa que o diagnóstico que tomou aproximadamente 90%, 95% do nosso relatório, que é um relatório que está disponível para download na nossa página por todos vocês, é um relatório público. Isso vai ocupar um espaço muito pequeno, então já peço desculpas de antemão que eu não vou ter possibilidade de justificar as várias conclusões do diagnóstico. Várias delas eu acho que são de conhecimento comum, algumas talvez possa haver alguma controvérsia, mas enfim, isso está disponível. E aqui a ideia é trazer algumas propostas de política, né? Agradeço a essa nossa equipe e agradeço também não só a equipe do INSPER, mas todos que doaram seu tempo em entrevistas, revisão de trabalho, né? Tivemos algumas pessoas que ajudaram nesse processo e aqui vai o nosso agradecimento, né? Vou começar com um fato, conhecimento de todos. Se nós pegarmos nos últimos 15 anos, esse setor cresceu admiravelmente bem, né? Atingiu aí cerca de 25% da população brasileira, portanto, incorporando cada vez mais beneficiários, incorporando também cada vez mais profissionais da área de saúde. Então, um crescimento muito expressivo nesse período. Mas a notícia da semana não é essa. E eu acho que todos vocês sabem qual é a notícia da semana. A notícia da semana é essa. Esse setor teve uma queda, uma perda de 1,5 milhão de beneficiários no último ano e pouco, né? No último ano e 6 meses. Isso é uma perda substancial, né? E agora esse setor que atingiu uma relevância de ser essencial para o sistema de saúde do Brasil, dando conta aí de 25% das pessoas, principalmente na área de maior qualidade. Agora, a saída dessas pessoas revela não só um problema para o setor, mas também um problema para o SUS, né? Esse conjunto de pessoas retorna ao SUS, que está num momento também de dificuldade de orçamento muito grande. Então, esse é o quadro de início que a gente tem. E a primeira questão, será que isso é um problema conjuntural? E certamente acho que ninguém negaria que seria com a crise que estamos passando, mas é também um problema estrutural.
E o meu ponto é que isso ao mesmo tempo, o problema estrutural, o problema conjuntural, que gerou, obviamente, redução do emprego formal. A redução do emprego formal vai tirar pessoas que tinham uma assistência de plano de saúde empresarial, por exemplo, mas ele é substancialmente um problema estrutural que a gente já sabia, né? Acho que todos nós já sabíamos desse problema estrutural que vai se manifestar nessa inflação da saúde sistematicamente acima da elevação dos preços da média da economia. Existem motivos virtuosos para essa elevação, que está no envelhecimento da população, que são um sinal de sucesso da sociedade, mas existem motivos que são de desperdício. Esse que é o ponto principal que a gente quer trazer nessa análise. Portanto, a crise foi como um vento que tira um tapete, né? E aí você consegue olhar o que está por baixo daquele tapete mais explicitamente, embora a gente já soubesse que tivesse coisa embaixo do tapete, né? Esse aqui é uma figura que mostra esse crescimento da despesa, né? Um crescimento da despesa muito acima do que seria o crescimento da inflação, e também das despesas administrativas, mostrando que está isso principalmente nas despesas assistenciais. Isso foi o resultado de um trabalho anterior que nós fizemos no ano passado sobre a elevação dos custos na área de saúde, né? Vamos buscar as causas e, mais uma vez, reforçando, eu teria que ser muito sintético em trazer qual foi o conjunto das conclusões, né? O que é interessante desse sistema é que ele é um sistema baseado num provimento privado, baseado numa economia de mercado. Esse é um princípio dele. Claro, sujeito a uma regulação por conta de uma série de dificuldades de funcionamento desse setor como um setor de mercado livre, né? Mas é assim que ele está baseado. Para um setor que está baseado no mercado funcionar bem, tem duas condições. Eu ressaltei aqui duas condições, né? Primeiro, o ônus e o bônus da decisão tem que recair sobre quem decide. Esse é um pressuposto do bom funcionamento de um sistema em que as pessoas e empresas agem autonomamente e são coordenadas por um sistema de mercado, por transações que se dão no mercado. Essa é a primeira parte. A segunda parte, as pessoas precisam ter informação sobre a qualidade daquilo que elas transacionam. As pessoas têm uma noção muito clara do que elas estão comprando. E esses dois elementos, eu diria para vocês, em maior ou menor grau, eles estão ausentes desse setor. A gente tem, de um lado, um descolamento do ônus e do bônus da decisão em relação a quem decide, e, de outro, o nível de informação para decidir é relativamente precário, em que pese vários esforços da área regulatória em tentar corrigir essas distorções e, em parte, consegue fazer na área em que a área regulatória tem uma jurisdição de atuação, que seria plano de saúde, mas não na cadeia inteira, né? Bom, a ideia aqui é exatamente tentar levantar ações que ataquem esses dois problemas. Então, das nossas propostas, basicamente, elas vão na direção de atacar esses dois problemas, né? Bom, a cadeia de saúde existe em função desse grupo de pessoas que aparecem nessa caixinha aí, os beneficiários. É a razão de existência de todo o resto, né? Segundo pilar importante são os ofertantes de serviços de saúde. Essa linha azul, ela está representando aqui a oferta do serviço, né? Mas para que ocorra a oferta desse serviço, dado que existe aqui uma característica também de seguro nessa relação, é necessário haver um sistema que dê conta dos azares às saúdes das pessoas e como é distribuído esse cuidado com esses azares. Tem aqui todo um sistema que coordena também esses serviços que são complementares, esse sistema de operadoras de plano de saúde, muitas vezes intermediadas por entidades coletivas, acho que todo mundo conhece isso muito bem, mas é só para destacar aqui esse descasamento entre o fluxo do serviço, essa seta azul, e o fluxo financeiro que se dá por essas setas verdes, né? Vou detalhar, claro, os sistemas de contratação aqui vigentes ou predominantes e como que eles acabam gerando distorções um pouco maiores. E para trás da cadeia produtiva nós temos também, claro, uma parte essencial, que é a parte de fornecimento de materiais,
e muitas vezes intermediadas, não sempre, por distribuidores. E aqui houve, principalmente no ano passado, uma discussão muito aprofundada de distorções também na relação comercial entre distribuidores, médicos e hospitais, que poderia gerar distorções na escolha de qual material, na escolha, no final das contas, de qual vai ser o serviço médico prestado por beneficiário na ponta final. Em cima de toda essa complexidade, existe uma estrutura regulatória. Essa estrutura regulatória conta aí com a ANS, a Anvisa mais diretamente, o CAD, que atua em todos os setores da economia, certamente atua nesse de um modo muito presente, né? Conselhos de medicina e tal, e um ator que é muito importante e para o qual a gente propõe, ao final, uma política, que é o judiciário, que tem uma atuação muito forte nesse setor, né? Uma atuação que transforma esse setor, nesse caso até distorcendo algumas políticas, né? Síntese dos problemas, então, agora realmente é algo absolutamente sintético. O que a gente concluiu nessas 100 páginas de diagnóstico desse relatório, né? Bom, primeiro, esses sistemas de remuneração, em particular, sistema de conta aberta, mas também, muitas vezes, a ausência de coparticipação em níveis que seriam desejáveis. Isso vai levar um incentivo muito forte à sobreutilização dos serviços, né? E, em particular, também, um pouco cuidado com decisões que levam em consideração custo e eficácia. Então, qual tecnologia vai ser adotada, por exemplo, né? Há muita consideração sobre a qualidade, mas sem considerar a relação de custo e eficácia. Outro problema, que esse aparece um pouco menos nas discussões, é que os incentivos de mercado, para que cada um desses atores reaja de modo a buscar a melhor qualidade possível, a maior eficiência possível, eles não estão tão presentes nesse mercado, eles são relativamente precários. Incentivo para os atores correrem atrás de uma redução de custo e de um serviço de maior qualidade. Então, aqui é um assunto interessante que mexe com a área de concorrência. E eu diria até nem tanto pela uma concentração de mercado, mas pela ausência dos mecanismos para que um comprador force um ofertante a melhorar o seu atendimento, né? Outro ponto bastante interessante que apareceu em profusão nessas entrevistas foi que a estrutura de controle, de monitoramento dessas contas fee-for-service, entre hospital e plano de saúde em particular, é uma estrutura hoje muito cara. Ela absorve muitos recursos, tanto nos hospitais quanto nos planos de saúde. É claro que isso é uma perda sistêmica. Ela existe porque, do modo que é organizada, ela é necessária, mas é uma perda sistêmica. Finalmente, nós temos essa questão que eu havia destacado, que foi muito falada no ano passado, desses sistemas de remuneração de médicos e hospitais ligados a uma determinada prescrição. Isso pode gerar um viés de decisão que seria indesejável. E, finalmente, a judicialização. Nós temos centenas de milhares de casos, né, hoje rodando no nosso judiciário. Eu diria que essa relação é tal que o judiciário se tornou um grande problema no sistema de saúde e vice-versa, né? O sistema de saúde também virou um grande problema para o judiciário, que tem que arcar com esse conjunto imenso de casos, né? Bom, entrando então nas propostas de política, eu tenho aqui, portanto, pouco mais do que a metade dessa apresentação para falar dos pontos, da essência da nossa discussão hoje, né? Vou começar aqui com um disclaimer. O que eu vou apresentar para vocês não tem a pretensão de ser exaustivo. Carrega, é claro, a perspectiva de uma escola de negócios que vai olhar os aspectos econômicos envolvidos nessa relação, sempre aprendendo, é claro, com o que ouvimos de dezenas de médicos nessa interação. Também não se pretende aqui dizer que essas propostas são de nossa autoria. A maior parte dessas propostas são propostas que nós colhemos nas entrevistas. Algumas são originais, mas, enfim, contam com... Não tem nenhuma questão relevante aqui de discutir a autoria dessas propostas. Já antecipo que algumas são polêmicas, e essas polêmicas eu prefiro colocá-las assim como food for thought, né? É levantar um assunto. Será que esse assunto deve prosperar? Será que nós devemos perseguir esse tipo de análise? E a ambição é essa. A ambição é realmente
levantar e contribuir para esse debate e certamente não teríamos a pretensão, a arrogância de propor as propostas que nós achássemos que já estariam definitivas, ao contrário. É nesse meio, em fóruns como esses, que essas propostas podem evoluir. Vamos começar, são 6 propostas, ou 6 grupos de propostas. As 4 primeiras são absolutamente ligadas a um melhor funcionamento das relações contratuais entre os agentes dessa cadeia, do beneficiário até o fornecedor de materiais, né? São as 4 primeiras. As 2 finais já são relativas a uma característica desse setor que é tão, ele é tão particular que um mercado livre nunca funcionaria muito bem, né? Então a gente necessita, claro, além da regulação que já é feita, mais mecanismos. O papel do Estado aqui ele é praticamente impossível de ser prescindido, né? Não pode ser prescindido. Então essas 2 finais estão mais relacionadas a isso. E mesmo nas 4 primeiras tem um papel importante de coordenação, né, do ator público. O problema é o fee for service, já falei, acho que suficientemente sobre esse problema. O fato é que se você não tem um limite, né, para o quanto será pago num determinado procedimento, isso gera um incentivo à sobreutilização, né? A decisão baseada em custo, ela fica em segundo plano, até porque já se pagou um custo pelo acesso a uma rede credenciada. O uso marginal, né, o uso na margem dessa rede credenciada, ele tem custo muitas vezes 0, se não houver nenhuma coparticipação. Isso leva naturalmente a uma sobreutilização, né? E o custo de monitoramento, que eu já havia mencionado também. Então, esse é o problema. A solução, eu acho que surgiu nas nossas entrevistas de um modo quase consensual. Então, acho que não há muita surpresa aqui, mas eu vou detalhar um pouquinho o que nós entendemos que seria uma boa aplicação dessa solução, que é o DRG, né? O DRG foi implantado em 83 nos Estados Unidos, mas de lá até hoje, muita coisa mudou no DRG. E há vários modelos diferentes. Então, a questão que eu gostaria de colocar para vocês é que existe um modelo que seria mais apropriado, né, do DRG e em que nível que ele pode ser utilizado. Primeiro, o DRG, ao definir um determinado diagnóstico, uma determinada situação médica, ele vai definir um pagamento fixo. Então, a consequência disso é um incentivo muito forte para o prestador de serviço atuar de modo eficiente no sentido de um esforço de redução de custo. Isso é muito, muito claro, uma decorrência direta do modelo de remuneração. Mas alguns já podem pensar, puxa, mas talvez tenha aqui algum efeito colateral indesejável de você trazer incentivos tão fortes para reduzir custos, né? E, de fato, tem 2 riscos potenciais no modelo dessa espécie. Um é que, se não houver um controle sobre a qualidade, que seja um controle adequado sobre a qualidade, é possível que esse incentivo na redução de custos gere uma deterioração na qualidade. Não se observa a qualidade pode custar caro. Se eu tenho um incentivo muito grande para reduzir custo, eu vou ter um incentivo para reduzir a qualidade, assim, no limite. Então, é necessário dar conta desse problema. E o seguinte é previsibilidade de custos. Então, eu tenho uma determinada situação médica, vou ter um preço fixo. Isso só vai funcionar se for uma previsão razoavelmente acurada do quanto é o esforço necessário em termos de serviço para prover, de fato, aquele serviço. Então, se houver uma predição que tem uma variabilidade muito grande, isso geraria um problema até na oferta de serviço. O ofertante de serviço poderia cobrar um prêmio de risco, porque ele está sob risco, que oneraria o sistema inteiro. O que foi feito? Na verdade, essa experiência já é uma experiência bem-sucedida, né, em alguns países, sobretudo os países da Europa. Primeiro, nesses modelos mais avançados de RG, tem mecanismo de incentivo à qualidade. O mais claramente disposto é o retorno do paciente, no caso de uma reinternação, não haver pagamento. Então, no caso de uma reinternação, o fato de uma reinternação custar ao hospital, porque ele vai ter que fazê-la sem um pagamento, né, isso faz com que ele internalize o incentivo para que não haja uma reinternação. E não haver uma reinternação significa um serviço de melhor qualidade, né? Então, esse é um dos elementos, mas é claro que tem
mais elementos que podem ser colocados aqui, como numa mensuração direta de qualidade também. O segundo é que esses modelos europeus eles utilizam informações muito mais abrangentes para fazer a definição de qual que é o valor relativo a um determinado procedimento. Então, por exemplo, vamos olhar informações não só sobre qual é o serviço, mas também qual é o prestador e qual é o beneficiário. E num modelo que nós caminhamos de Big Data, que nós começamos a reunir e digitalizar um conjunto muito grande de informações, isso tem permitido uma predição muito mais acurada e que torna mais eficaz o DRG. Ainda assim, o DRG, não temos uma experiência no mundo de um país que só use DRG. Né? O DRG ele vai servir para situações que a predição é boa. Quanto mais caminharmos no Big Data para ter uma predição melhor, mais podemos expandir o DRG. Mas não devemos esperar o DRG para todas as situações. Né? Regras de transparência. Bom, nós temos aqui um problema, certo? O nosso problema é aquele que eu havia falado, muito comum no ano passado, sobre as negociações entre empresas de fornecimento de materiais, médicos e hospitais. E é claro que isso pode gerar uma distorção na decisão do médico e do hospital. Né? O que pode ser feito aqui? Nós elencamos 3 alternativas que devem andar em conjunto. Eu diria que nenhuma delas sozinha seria eficaz. A primeira talvez aqui realmente seja um caso de vedação, né? Porque não parece ser razoável que a decisão de prescrever um medicamento numa coisa tão preciosa que é o diagnóstico, que isso tem alguma remuneração envolvida, de tal modo que eu ganho mais se eu prescrevo o material A e ganho menos se eu prescrever o material B. Né? Então, a vedação é razoável, mas o monitoramento é muito complicado de uma vedação dessa. Então, precisa ter alguns outros instrumentos que tornem esse monitoramento mais eficaz. Um deles no caso de haver uma infração na primeira medida, né, na vedação, isso poderia haver uma responsabilização das empresas de materiais. A ideia de responsabilizar a empresa de material, que muitas vezes se coloca numa posição, olha, não sou eu que faço essa relação, é um distribuidor, eu estou longe dessa relação. Mas se você traz essa responsabilidade para a empresa, ela vai envidar todos os seus esforços para que o distribuidor não faça, e ela está em melhores condições de fazer isso do que, eu diria, a ANS ou o CAD, uma entidade regulatória do Estado. Né? Então, essa responsabilização me parece importante. E, finalmente, o ponto segundo é a linha, assim, o jeito mais fácil de explicar é adotar um procedimento na linha do Sunshine Act, que pagamentos indiretos seja financiamento de uma pesquisa, pagamento de uma viagem para um congresso, que não é um pagamento pelo uso do material, que isso seja transparente. É demais proibir uma coisa dessa, que a indústria de materiais e de medicamentos não participe do processo da produção de conhecimento da saúde, da difusão, mas que isso seja transparente. Terceiro ponto, que está relacionado aos mecanismos de incentivo no mercado, é a coparticipação, ou seja, o pagamento de um percentual da conta de saúde pelo próprio beneficiário. Isso é algo que é relativamente pouco utilizado no Brasil, é utilizado em vários locais, aqui no INSPER, por exemplo, é utilizado. Faço aqui a defesa, inclusive, desse modelo. Qual é o efeito de não termos a coparticipação? Ou seja, ter o seguro completo ao beneficiário. Ele não paga nada na ocorrência do evento. Né? Obviamente, sobre a utilização de serviços. Né? Então, você não está pagando nada, ele não vai se refrear a utilizar. Mas isso eu diria que é a parte óbvia e muito dita. Mas tem uma parte menos dita. E eu trago aqui até os dados de uma pesquisa bem recente que mostram esse efeito. Quando uma pessoa ela é menos sensível a preços, porque ela não vai pagar, ela também vai escolher com menor critério, com menor esforço entre os prestadores de serviço. Isso gera um efeito no modo que os prestadores de serviço precificam, como eles fazem o seu preço. Porque eles não perdem um consumidor se eles elevam um pouco o preço. Então, a consequência de não ter a coparticipação é que os prestadores de serviço têm um incentivo a elevar preços, os preços ficarem mais altos. Alguém poderia discordar de mim, acho absolutamente legítimo, isso é uma derivação
lógica, mas, enfim, pode ser contestada. Mas eu trago aqui alguma evidência empírica que é muito recente. Isso é uma pesquisa que foi publicada no principal jornal de economia, American Economic Review, no ano passado, exatamente sobre, entre outras coisas, o efeito da coparticipação. Nos Estados Unidos, a coparticipação média é de 2% a 3%. E eles calcularam qual seria para o mercado americano, não se aplica ao mercado brasileiro, que a coparticipação ótima seria 25%. Então, eles fizeram, nesse modelo, qual que seria a consequência de passar de 2,5% para 25%, ou seja, aumentar 10 vezes a coparticipação. E um efeito seria a queda de 16% no preço dos hospitais. Tá? Simplesmente porque quem usa o serviço está escolhendo com mais critério. Isso faz cair o preço. Né? Fizeram o inverso. Imagine que tirasse a coparticipação que existe nos Estados Unidos, que é muito baixa, 2,5%, fosse para zero. O preço subiria 3,7%. Então, esse é um efeito importante que não tem sido muito veiculado, que deveríamos colocar aqui como uma das consequências de adoção do modelo dessa espécie. Né? A proposta, é claro, incentivar a difusão dessa modalidade, mas, sobretudo, nós precisamos ser capazes de fazer uma estimativa tão acurada como foi feita para os Estados Unidos. Não podemos importar aqui esses resultados e, para isso, a gente precisa de uma organização de dados. Competência para fazer isso existe, mas nós não temos a mesma disponibilidade de dados, pelo menos na academia, para fazer essa espécie de estudo. Isso seria muito, muito bom. Modelos de contratação. Esse aqui é o último relacionado a essa parte de mercado. E, caminhando mais rapidamente, a ideia é que aqui, quando as pessoas escolhem quem compra um serviço, pode ser tanto uma empresa comprando para os seus empregados, quanto o próprio beneficiário escolhendo, ele tem informações relativamente precárias sobre a qualidade da rede credenciada. Né? Ele não sabe, por exemplo, aonde o médico se formou, que eu diria que é uma informação muito, muito básica. Sim, pelo menos de disponibilidade imediata para ele. Qualidade de hospitais, etc. São várias informações aqui que poderiam estar mais presentes na escolha de um plano. Qual é a sua decisão por um plano de saúde? Qual é a vantagem disso? Eu chamaria isso aqui, né, como proposta. Né? A consequência disso é claro que as empresas não vão lutar para ter uma qualidade melhor se elas não são premiadas no mercado em termos de terem mais demanda pelos seus serviços. E isso tira um incentivo que é um incentivo importante para que elas lutem por uma qualidade melhor. As propostas vão na linha, em resumo, de empoderar o comprador. Em parte, empoderar o comprador é dar muita informação para o comprador. Né? Informação sobre a qualidade, sistematização dessas informações, sobre hospitais, sobre prestadores de saúde, histórico dos mais variados níveis. A construção desse índice, obviamente, deveria ser algo feito pela cadeia inteira para a construção do que é informação relevante. Só daria como uma ilustração que Enem e ENAD, no mercado de ensino, modificou bastante o modo que escolas concorrem e que o ensino superior concorre. Uma informação relativamente simples e que as pessoas utilizam nos seus processos de decisão. Né? A flexibilização, essa eu diria que é bastante polêmica, mas na hora que, se você flexibiliza uma norma de descredenciamento, né, de um determinado prestador. Por quê? Porque surge outro com o mesmo indicador de qualidade, por exemplo, mas está mais barato. Se você tem essa capacidade de descredenciar, você pressiona o primeiro até abaixar o seu preço. Né? E, eventualmente, nem tem o descredenciamento, mas essa possibilidade da troca é que empodera quem decide. Né? A mesma coisa, obviamente, já existe, mas e teve um impacto importante, a portabilidade, que deve ser reforçada. E finalmente, dar maior possibilidades de escolha para o beneficiário, com diferentes planos, né, diferentes graus de cobertura no limite, é uma coisa que a regulação acabou, do final da década de 90, acabou restringindo. Isso dá maior poder de escolha para o consumidor. Né? Últimos dois pontos, eu já estou aqui o meu tempo estourando.
Esse mercado, como eu disse, nunca vai funcionar como um mercado de commodities. Ele tem muito problema de informação, essa complexidade toda de contratação faz com que ele nunca vai funcionar dessa forma. Então, algumas ações no sentido de restringir uma decisão das pessoas pode ser desejável. Ou seja, não é só deixar o mercado funcionando melhor, mas algumas vezes restringir a discricionariedade de quem está decidindo, né? E isso aqui é uma coisa também bastante polêmica, é muito caro nesse setor a deferência à decisão do médico como indivíduo ali, e eu diria até desejável que exista essa deferência, e a nossa proposta não vai mexer com isso, não vai na contramão disso, só vai deslocar para qual médico é isso. A ideia é retirar parte da discricionariedade sem perder a deferência. O programa Segunda Opinião é um programa bem sucedido no Einstein, por exemplo, na parte de coluna, teve resultados super interessantes. Mantém a deferência ao médico, é o médico que traz essa segunda opinião, mas não é um médico, eu diria que principalmente é um médico que é independente, que não ganha com o procedimento, e ele também não pode estar vinculado ao plano de saúde, né? Então ele precisa ter essa característica de independência. E o segundo ponto é um detalhamento em maior rigor nos protocolos e diretrizes médicas que, de certo modo, restringem a discricionariedade do médico como indivíduo. Mas isso é definido por um coletivo de médicos. Portanto, a deferência ao médico é preservada aqui. E, finalmente, a judicialização da saúde, o último ponto. Existe aqui uma tensão que é quase impossível de ser resolvida. Um juiz, ele decide, porque é assim que funciona o judiciário, no caso. Ele decide vendo o caso de um indivíduo, uma pessoa, que ele enxerga aquela pessoa e que precisa de determinados recursos. Invariavelmente, ele tem dado liminares para conceder um determinado tratamento, seja no SUS, seja na saúde suplementar. Tá? Agora, quando ele faz isso, na escala de centenas de milhares de casos que hoje estão ocorrendo, isso acaba destruindo a política de alocação de recursos escassos. Uma coisa é você olhar o todo e tomar decisões muito difíceis, que eu não posso dar esse tratamento caríssimo aqui para esse indivíduo, é claro que seria benéfico para ele, porque eu não teria recurso para fazer um programa de vacinação e que teria um alcance na saúde muito mais extenso, né? O juiz não tem condições de olhar isso. Então, o que seria uma proposta também? O judiciário é outra característica interessante, que a gente não pode entrar no judiciário e modificar o judiciário. Você tem que usar os próprios instrumentos do judiciário para afetar a decisão dos juízes, né? Um deles é o CNJ, que aqui é tipicamente uma atividade de advocacia da regulação de saúde, junto ao judiciário. Usar o CNJ como um elemento orientador, mostrando a relevância desses órgãos técnicos, CONITEC, a ANS, a Anvisa, as decisões regulatórias, a importância dessas decisões regulatórias e o papel de olhar uma política como um todo, de tal modo a constranger a decisão daquele juiz individual. E mais ainda, eu diria que tem uma experiência muito bem sucedida do CAD nisso. O CAD teve um momento da sua história em que ele tinha decisões muito relevantes contestadas judicialmente e fez uma política de advocacia da concorrência junto ao judiciário e conseguiu caminhar numa direção de uma elevadíssima deferência do judiciário com relação ao CAD. Isso foi um ato, um esforço de política. E me parece que isso aqui é bastante relevante porque esse problema se tornou muito grave. Passando muito rapidamente as conclusões, para irmos para frente, é um setor que, obviamente, está em xeque, portanto, é um espaço para a gente discutir essas propostas. Não diria que todas que nós falamos aqui são as propostas que devam prevalecer, de modo algum. Simplesmente elas brotaram da nossa análise e colocamos em discussão. E o interessante de uma agenda que não é só pedir mais recursos, mas reduzir ineficiência, é que a gente pode trabalhar reduzindo essa ineficiência, ou seja, aumentando o tamanho da pizza, pode aumentar honorário médico e reduzir preço para o beneficiário final, se isso é, de fato, implementado, um ganho de eficiência. Essa é a virtude do ganho de eficiência. Bom, eu fico por aqui e passo a palavra aqui à Lenise, que vai fazer a sua apresentação. Obrigado.